Nesse vídeo, a gente vai aprender a como instalar e operar o aplicativo do ponto web no celular. Então, a gente vai abrir a loja de aplicativos do celular, ok? A gente vai buscar por século.web. Ele vai ser essa opção aqui, ok? Então, você vai colocar ele ali para instalar, né? No meu caso, ele já está instalado. A gente vai mandar abrir. Então, quando a gente abre, ele vai pedir para nós um banco de dados, certo? Esse banco de dados, você vai encontrar ele lá no teu login do sistema. Então, a gente vai colocar aqui o banco de dados, ok? E a identificação do funcionário. Então, a gente configurou lá o funcionário com a senha 1, com a matrícula 1. Caso queira, tem como deixar já para linkar para entrar com a biometria ou não. Uma vez que a gente fez esse login, você não precisa mais, ok? Então, aqui vai estar já com a opção de inclusão de ponto, né, que a gente habilitou para esse funcionário. Então, o que a gente tem aqui no app? Como a gente está como modo gerente, lembrando, né? Então, aqui a gente tem os dados gerenciais. O que são os dados gerenciais? A gente vai ter os indicadores gerenciais. Então, os processos pendentes, cenários faltantes, trabalhando, tudo em cima daqueles grupos que a gente cadastrou da estrutura, ok? Então, a gente consegue ver o cartão ponto. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o funcionário, o fulaninho, para nós sabermos o ponto dele. Vai ter também do próprio William, ok? Então, com o ponto dele também, então a gente consegue visualizar, por exemplo, aqui em detalhes, quais as marcações foram feitas, o que tem de extra, o que tem de falta. Tudo isso o gestor consegue visualizar, certo? O acompanhamento do ponto é um ponto diário. Então, por exemplo, o fulaninho nenhum ponto registrado. O William Mello está faltando a saída ainda para ir embora. Então, o gestor consegue ver todo mundo da equipe dele por aqui, ok? E também tem os dados pessoais. Então, por exemplo, o cartão ponto do gestor. Então, esse aqui é do William, certo? Então, isso aqui, caso o funcionário não seja gestor, ele vai ter apenas acesso aos dados pessoais, ok? Então, cartão ponto, para ele saber como é que está o ponto dele. Vai ter aqui o incluir ponto. O que é o incluir ponto? Ele já faz a marcação do ponto direto. Então, não precisa ir por solicitação, não vai fazer nada. Então, por exemplo, marquei aqui incluir ponto, ele já foi feito. Então, ele buscou a minha localização e fez a batida do ponto. Caso a gente tenha configurado para exigir uma foto no momento da captura, ele automaticamente já ia abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Ok? Então, essa marcação, pode ver que ele ficou aqui em processamento. Então, em até 1 minuto, essa marcação ela vai subir para a nuvem. O que mais que a gente tem? Ajustar o ponto. Por exemplo, eu consigo vir aqui, selecionar um dia. Vou botar aqui dia 21. Por exemplo, e está faltando uma marcação minha. Então, cliquei nos 3 pontinhos aqui, eu consigo jogar uma marcação, eu consegui ir trocando ela de lugar. E eu venho aqui e digo, olha, eu esqueci de bater o ponto. Foi às 13h07. Ok? E observação. Bom, esqueci de bater o ponto. E enviar. Então, feito enviar, eu já fiz essa solicitação. Então, pode ver que ela não aparece aqui no meu dia 21, ok? Mas, nos 3 pontinhos, aqui em minhas solicitações, ele está ali, está aguardando o retorno do ajuste que eu fiz no dia 21. Então, tipo ajuste, aguardando, quando que ele foi solicitado, né? E os horários, o que foi editado, certo? Então, no caso, registro de ponto original era 18 e eu movi para baixo. Então, o registro original daquele dia era nenhum, porque foi movido, ok? Então, aqui a gente tem todas, o que está aguardando, o que já foi aprovado ou rejeitado. Então, por exemplo, se eu deixar todas, vai dar todas ali com status,
Então esse aqui ainda está guardando. A gente consegue vir aqui, até mesmo pelo próprio cartão ponto, e fazer essa solicitação. Eu posso vir aqui, por exemplo, e mandar ajustar o ponto. Então, vai ter minha marcação que eu fiz ali. Por exemplo, agora que eu fiz às 14h30 do meu ponto via aplicativo, certo? Eu posso vir aqui, um outro dia, um outro período, e fazer uma solicitação de ajuste de dia inteiro, por exemplo, né? Então, vou colocar aqui um outro período. Vou colocar do dia 1º de junho até o dia 23. Então, ele vai carregar aqui no aplicativo desde o dia 1º. Como a minha data de admissão tá dia 20, né? Eu só não vai gerar falta. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na sexta-feira, justificar. Período da justificativa, dia inteiro, motivo, vou mandar atestado médico. Então pode ver que ele já abriu ali uma opção para mim enviar uma foto do atestado. Então, por exemplo, eu vou abrir a câmera, vou dar as permissões e ele vai tirar a foto do atestado. Vou aceitar, né? É isso aí. Vou clicar aqui no cortar e adicionei uma foto. Observação, atestado, enviar. Então eu posso fazer isso para atestado. Eu posso vir aqui na quinta, por exemplo, justificar férias, folga que desconta no banco de horas. Eu posso ir selecionando todas aquelas justificativas que a gente já incluiu, ok? Assim como eu posso vir aqui, voltando aqui no cartão ponto, vou vir aqui na quinta e vou ter o ajuste do ponto. O que é o ajuste do ponto? É eu inserir minhas marcações que eu esqueci. Então, vou botar aqui 8, vou botar aqui meio-dia, vamos botar aqui 1h12, digamos, que eu entrei ali 1h13 e 18. Aqui, esqueci de bater. Ou daqui a pouco, celular sem bateria. Sem bateria não tem como bater o ponto realmente, né? Enviar. Então, tudo isso foi enviado para solicitação. Então, aqui, ó, minhas solicitações, tá ali todas as solicitações. Caso tenha sido um funcionário que tenha enviado, aqui nos dados gerenciais em solicitações, eu consigo verificar. Então, por exemplo, mas por que não está aparecendo aqui? Porque eu como gestor, não tenho como eu solicitar e eu aprovar. Tem que ser o funcionário solicita e o gestor aprova. Então, entendido como funciona o aplicativo, clicamos nos 3 pontinhos aqui, nos dados pessoais, incluir ponto, onde a gente consegue incluir o ponto do pessoal. Ok?